Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2, um versículo só. Mas antes, vamos orar e pedir a graça de Deus sobre nós, por favor. Vamos pedir a bênção do nosso bom Deus sobre a nossa vida? Oremos então. Pai amado, nós mais uma vez entramos na sua presença em oração, ó Pai, para pedir a tua misericórdia sobre nós. Pai amado, nós te amamos muito, Deus, e o que nós desejamos ardentemente no nosso coração é experimentar desse amor. Porque a tua palavra diz que o teu amor, ó Deus, ele inunda a nossa vida com a tua alegria e a tua paz. Nada mais traz alegria e paz na nossa vida, a não ser o seu amor. Então, ó Deus, nós pedimos pelas tuas misericórdias, pela tua graça, ó Deus, que o Senhor permita com que nós possamos hoje, nesse momento, através da tua palavra, experimentar do teu amor. Porque o vazio da nossa vida somente pode ser preenchido com o seu amor. Nada mais preenche o vazio que nós sentimos no nosso íntimo. Nada mais nos traz alegria, traz paz para a nossa vida, fora do seu amor. Pai, nos dá desse amor. Quebranta o nosso coração. Pai amado, se na nossa mente, no nosso coração, nós estamos nos enganando, achando, ó Deus, que algo ou alguma coisa pode substituir o seu amor e trazer paz e alegria para a nossa vida, ó Deus, que os nossos corações, os nossos orgulhos, ó Deus, possam ser quebrantados agora pela tua palavra e pela atuação do Deus Espírito Santo, em o nome de Jesus. Pai amado, reaviva a tua igreja, levanta aquele que está caído e tem misericórdia do teu povo. Ó Deus, porque nós vivemos no meio de uma geração que tem se afastado da tua palavra e tem corrido atrás de ídolos. Nós nos esquecemos daquilo que é central e nos deixamos levar pelos filtros, pelas cascas, pelo exterior. E nos esquecemos do essencial, daquilo que traz o valor, daquilo que torna o verdadeiro, daquilo que é a verdade. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos espirituais. É o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Olha o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus para o povo de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Não tem um pai ou uma mãe que deseje algo ruim para os seus filhos. Acho que se tiver um pai ou uma mãe que deseje o mal para um filho ou para uma filha, a gente vai falar, não é pai, não é mãe. Apesar de ter dado a luz para uma criança, a gente não chama aquela pessoa um verdadeiro pai ou uma verdadeira mãe, porque para nós, no nosso inconsciente, já foi inculcado, colocado a noção, o conhecimento de que um pai ou uma mãe naturalmente, por natureza, automaticamente desejam o bom, o melhor
para o seu filho ou para a sua filha, né? Algumas vezes, esse desejo, ele pode ser um desejo talvez equivocado, mas não elimina o fato de que um pai, uma mãe desejam o bem, desejam algo de bom, desejam o melhor para os seus filhos. Você não precisa ser crente para concordar comigo. Isso é um valor, é algo natural que foi colocado nos nossos corações. E eu creio que por Deus. Por quê? Porque o amor, ele é refletido na vontade daquele que ama para com o seu objeto de amor. Ontem vocês acreditam, gente, que depois que eu saí da igreja, eu fui dar uma volta com a família? E ontem eu tava o caco. E aí, eu tava no caco, não, tava no carro. Tava só o caco no carro. E eu falei assim: meu amor, vai você lá ver o que você tem que fazer, que eu vou ficar aqui no carro roncando. Mas aí veio uma outra pecinha junto no carro. E a pecinha fala assim: eu não sei porquê, mas é a boca que não fecha na hora que tinha que ficar fechada. Eu estava passando assim, aí eu tive a ideia de falar: olha, eles estão dando gatinho para adoção. Por que eu fui falar? Aí na hora já veio assim: papai, a gente pode ir lá ver o gatinho? E o meu desejo era ficar no carro. Mas aí, porque a pecinha pediu, eu fui quebrantado, literalmente. Não tinha força para reagir. Não tinha força para reagir. O não vinha com convicção. O convencimento não veio. O poder da persuasão não vinha do fundo da alma. O mais fácil foi: vamos, minha filha. E a gente foi, né? E aí, e olha que é engraçado. Parece que tem aquela lei de Murphy que acontece, né? Eu dei duas voltas naquela loja que parecia um shopping center de tão grande. Eu nunca vi um negócio. E eu andava e não achava os gatos. Cadê os gatos? E eu falei: não tem gato aqui, acho que já fechou, vamos embora. Eles já levaram embora, não tem gato. Aí quando você tá saindo, depois de ter dado trocentas voltas, você vê aqui do lado assim, ó, gatinhos para adoção. E aí achamos, no final, não podia ter achado logo comigo, não, tinha que dar 2 voltas, né? Mas tudo bem. Aí achamos. Aí graças a Deus tinha uma cadeirinha lá, e aí eu sentei na cadeirinha, e ela entrou, a pecinha, a amada, entrou, e ela viu os gatinhos. E aí você vê, o olho transforma, a afeição transformou. E é uma coisa natural. Como eu disse na mensagem passada, é algo natural que eu acredito que não se ensina. É algo natural, é a nossa tendência, essa necessidade que nós temos de dar amor, de querer cuidar de algo. E o dar amor significa que a sua vontade para aquele objeto de amor é algo bom. Você não pega um gato para tacar ele na parede. Você não pega um gato para deixar passar fome. Porque se você chegar e falar: eu peguei um gato para deixar passar fome, deixar passar frio, para jogar ele na rua, então o que você sente não é amor. Você pode sentir algo pelo gato, você pode sentir algo por aquele ser humano que você deu à luz, mas se você deseja o mal, se você não quer o bem, você pode sentir alguma coisa, mas eu posso dizer para você que aquilo não é amor. Não é amor. Porque naturalmente, para nós,
quando a gente ama, nós queremos o bem. Para nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, pode ser um desejo equivocado, mas do coração vem o desejo do bem, do melhor. Não tem como você desejar a derrota, o pior para alguém. Porque se você deseja isso, isso não é amor. Pode ser alguma coisa, mas podemos concordar que não é amor. E a palavra de Deus fala que o amor de Deus, ele é refletido na vontade que ele tem para com aqueles que ele chama para fazer parte do seu povo. Se Deus é bom, a vontade que ele tem para mim e para você é boa. E a palavra de Deus aqui completa, fala que é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque Deus nos ama. Deus nos ama. E esse é o amor de Deus. Deus nos ama. E a vontade que ele tem para nós, povo de Deus, é experimentar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Para Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos, e ele faz esse tratado teológico para explicar a salvação nos seus detalhes, passa um momento onde ele quer falar assim, tudo bem, e agora, como é que vocês vivem a sua vida? Depois de dar a doutrina, de explicar para as pessoas como é que elas entendem a salvação na parte teológica, na parte doutrinária, ele agora então fala assim, olha, agora que você entendeu a sua salvação, as escolhas que você deve fazer, a sua prática deve ser de acordo com aquilo que você entendeu, a salvação, as boas novas do reino, o evangelho. Então, vivam, escolham dessa maneira. E aí agora ele fala aqui, ó, no versículo 2. Renovem as suas mentes. Não se conformem, não se amoldem, não peguem a forma do mundo. Não se adaptem ao mundo, não. Mas se adaptem à vontade de Deus. Transformando a mente de vocês, transformando a maneira de pensar de vocês, para que ao transformar, ao adaptar a sua maneira de entender as coisas, de ver as coisas, de interpretar as coisas, vocês passem a experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Se você confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você experimenta do amor de Deus. E como que é isso? O amor de Deus, ele é refletido na minha vida e na sua vida, através daquilo que Deus deseja para nós. E esse desejo que Deus tem para as nossas vidas, a palavra de Deus afirma que é bom, perfeito e agradável. Porque Deus é bom. E não existe outra maneira de Deus de ser. Não tem. Por isso que, para Paulo, era importante ensinar a igreja, não apenas no entender, mas também no escolher e praticar. Porque a nossa vida, ela é a tradução das nossas atitudes. Nós somos não aquilo que entendemos ou sentimos, mas somos verdadeiramente aquilo que transpira para fora através das nossas atitudes e ações. A gente pode desejar muita coisa, mas o que fala realmente que está dentro do nosso coração é aquilo que sai para fora. As nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas ações. É por isso então que Paulo ele fala assim, olha, se tudo aquilo que eu expliquei para vocês de fato entenderam, então a gente vai passar a ver isso na vida de vocês. Vocês vão passar a sacrificar as suas vidas para que as suas vidas sejam um eterno culto a Deus. E a maneira de vocês entenderem as coisas e interpretar
as coisas, as situações que acontecem ao seu redor, vai ser totalmente diferente. Sabe por quê? Uma coisa vai acontecer. Uma coisa vai acontecer. Vocês vão passar a experimentar a vontade de Deus. E essa vontade é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é boa porque não existe outra maneira de Deus expressar o seu desejo para com aqueles que Ele chamou para fazer parte do seu povo. É bom. Quando eu falo que algo é bom, eu quero dizer que algo serve. É bom, quer dizer, serviu. Mas nós falamos que algo é bom, no sentido exato da palavra, que não apenas serve, mas que serve a uma ética justa, a uma ética que está acima do mal, é o bem. Quando a palavra de Deus qualifica a vontade de Deus como boa, o que ela quer dizer é que a vontade de Deus, ela é moralmente o bem, é benéfica. Por exemplo, eu como pai, eu quero que meu filho seja bem-sucedido, que ele passe necessidade, ou que ele tenha problemas na sua vida. Eu quero que meu filho tenha uma vida digna, confortável. Então eu quero que meu filho seja um ladrão bem-sucedido. Eu não posso dizer que essa vontade ela é totalmente boa, porque ela é moralmente má. Eu quero que meu filho seja um ladrão. Eu quero bem para o meu filho, eu quero. Mas moralmente é um desejo, não. Peraí, não. Então, quando Deus, Ele deseja, quando a palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa para nós, ela tem um sentido de, a vontade de Deus, ela é totalmente boa, no sentido de que ela não apenas quer o nosso bem, mas ela também é moralmente o bem. Deus quer o bem total para nós. Deus quer não apenas que nós tenhamos experimentemos uma vontade que é boa, mas que nós também experimentemos o quão essa vontade ela é boa e moralmente, eticamente boa, o bem. É o melhor que Deus tem para nós. Deus não quer apenas que você ganhe dinheiro, que você pague as suas contas, que você se sinta realizado, que você faça isso ou faça aquilo, mas Deus quer que também o seu coração seja bom, que a sua mente seja boa. Deus apenas não está interessado com as nossas necessidades físicas ou necessidades materiais, mas Deus também está interessado com as nossas necessidades morais. Deus não apenas quer que você seja um bom estudante, mas Deus quer que você também seja um bom trabalhador. Deus quer que você seja moralmente um patrão bom, justo. Deus quer que você seja, não apenas que você tenha um casamento que te faz bem, mas que você seja um marido, uma esposa boa, justa no sentido moral da palavra. Porque Deus é bom. E aquilo que Ele deseja para os seus filhos é algo que é maravilhoso, é bom em todos os seus sentidos. A palavra de Deus vai além e fala que a vontade de Deus para nós, ela é agradável. Agradável. Agradável no sentido de que ela é
harmoniosa. Ela satisfaz. Agradável é quando algo satisfaz a pessoa que está dando aquela qualificação de agradável. Quando você chega e fala assim, nossa, isso é agradável. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em termos de satisfação, aquilo que você viu, aquilo que você experimentou, aquilo te satisfez em todos os sentidos. A vontade de Deus, ela é agradável no sentido de que ela satisfaz completamente. Você já parou para pensar? Porque é uma piada que a gente tem no nosso meio, imigrante oriental, e eu não sei se isso tem na nossa comunidade brasileira, mas eu acredito que deve ter. Mas é a seguinte, se você olha para um oriental, imigrante, e fala assim, o que você quer que seus filhos sejam quando crescer? A resposta é batata, advogado, engenheiro ou médico. Porque isso é uma piada que é comum as pessoas falarem, porque como imigrante, a pessoa não quer que os filhos vivam enfrentando as mesmas dificuldades que você enfrenta. Então, você deseja o bem e o melhor para os seus filhos. Então, é comum aqueles que são orientais, eles acharem que se a pessoa virar um engenheiro, um médico ou um advogado, aquilo está bom, né? Aquilo vai suprir todas as necessidades. E se você parar para pensar, você já parou e pensou assim, se você tivesse que fazer uma lista de todas as coisas que você deveria desejar para que seu filho fosse, vamos colocar dessa maneira, feliz, para sua filha ser feliz, como que seria essa lista? Já não ia ter fim. Então eu acho que quando a pessoa fala advogado, engenheiro, médico, parece que é uma coisa assim que supriu tudo, satisfez tudo, é agradável, mas não é. Não é. Porque nada daquilo que a gente pode alcançar nesse mundo é capaz de ser agradável. Porque sempre vai faltar alguma coisa. Seja por causa da nossa limitação, né, de todas as maneiras. É impossível para nós a gente colocar numa lista tudo aquilo que a gente necessita realmente e ser detalhista ao mínimo e colocar ali de maneira que seja agradável, que satisfaça completamente, ou de que realmente nos satisfaça a pessoa completamente. Por quê? Porque o nosso coração, ele não tem fim quando se fala de desejo, de aspiração, de querer algo. Não consegue. Mas quando a gente fala daquilo que Deus quer para nós, quando a gente fala do amor de Deus para nós, a palavra de Deus afirma, declara que a vontade de Deus, ela é agradável, satisfaz em todos os sentidos, de maneira que quando Deus olha, não tem outra coisa que ele pode falar. Ele fala que é agradável, satisfaz o próprio Deus. Você já parou para pensar? Já parou para pensar? Que Deus, ao olhar a sua vontade se cumprindo na sua vida, Ele faz, me agrada. Deus olha para a minha vida e para a sua vida, e quando Ele vê a vontade dEle se cumprindo na nossa vida, Ele fala, me satisfaz. Para e pensa um pouco. Não é uma novidade, então, que a palavra de Deus afirma que a vontade de Deus não apenas ela é boa, não apenas ela é agradável, mas a vontade de Deus ela é
perfeita. Ela tem todas as partes de que ela necessita, não falta nada. Quando a gente fala que algo é perfeito, é que algo está no seu todo. Integridade. Algo é íntegro, tem todas as suas partes, é completo, é perfeito. 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 E a palavra de Deus, então, quando define a vontade de Deus, para todo aquele que tem o seu entendimento transformado, é de que aquilo que Deus deseja para mim e para você, não falta nada. Quando Deus deseja algo para o seu povo, para aqueles que Ele ama, para aqueles que foram resgatados pelo sacrifício de Jesus na cruz, a vontade de Deus é perfeita. Quantos de nós a gente pode olhar para algo e falar assim: nossa, isso é perfeito, não falta nada? Ainda que exista algo que você pode olhar nesse mundo e falar perfeito, perfeição, ainda assim eu arguiria com você se realmente você pode chamar aquilo de perfeição, porque tudo aquilo que a gente vê está destinado a sumir. Então não pode ser perfeito. Deu para entender? Se algo é perfeito, o fato de ser finito já torna aquilo imperfeito. É por isso então que somente aqueles que foram chamados por Deus através da cruz de Cristo, eles podem experimentar uma vontade que é perfeita, porque essa vontade vem de Deus e ela é perfeita até no sentido da sua existência, dura e existirá para toda a sua eternidade. A vontade de Deus é perfeita, não falta nada. E nada nesse mundo, nada do que existe pode ser comparado com a vontade de Deus. O amor de Deus, ele é manifesto nas nossas vidas através da vontade de Deus. Daquilo que Deus deseja para o seu povo, daquilo que Deus deseja para mim e para você. Mas a gente tem um problema muito grande. É aquilo que nos previne de experimentar dessa vontade. O problema não está em Deus. O problema não está no amor de Deus. Porque Deus deixa claro que nos ama. Num versículo que a gente conhece muito bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus declara o seu amor escancaradamente para com o seu povo. Todos aqueles que foram chamados através de Cristo. Todos aqueles que declaram a sua fé em Cristo, experimentam desse amor. Então, se nós experimentamos desse amor, por que muitos ainda não conseguem experimentar da vontade de Deus? Esse é o nosso problema. Nosso problema não é a falta do amor de Deus, porque o amor de Deus foi derramado sobre nós abundantemente através do sangue de Cristo Jesus. Deus não fica ali, no conta-gota. Deixa eu olhar para você. Você está dizimando, você está vindo na igreja, você está sendo bom, você está sendo... Olha, você foi lá, então agora eu vou dar 2 gotinhas do meu amor para você. Tim. Isso aqui, vou dar um copinho do meu amor. Deus não fica regulando o amor dele, dependendo das suas ações. Uma vez que nós fomos justificados pela cruz de Cristo, o amor de Deus foi abundantemente derramado sobre as nossas vidas. E isso está demonstrado no fato de que o Espírito Santo foi derramado sobre nós. E hoje nós contamos com a presença do Deus Espírito Santo em nós. Então o amor de Deus está sendo abundantemente presente em nossas vidas. Mas o nosso problema é
o nosso pecado, que é uma barreira e nos previne, nos impede de experimentar desse amor. Como? Não entendendo, não experimentando da vontade de Deus. É por isso então que Paulo fala: transformem a maneira de que vocês entendem as coisas. Não se adaptem à maneira do mundo pensar, não, mas se adaptem, conformem. Peguem a forma de Jesus e transformem a maneira como vocês entendem as coisas, para que vocês experimentem como a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável e perfeita. Aí você pergunta para mim: mas como é então que eu não experimento disso? Como é que o nosso estado espiritual, ele é refletido através das nossas atitudes e das nossas escolhas? Uma pessoa que não experimenta o amor de Deus e não se regozija na vontade de Deus, ela não consegue experimentar uma coisa: contentamento. Não é uma pessoa contente, pelo contrário, é uma pessoa descontente, descontentamento. Esse é o pecado que é uma barreira e nos impede de experimentar o amor de Deus, o descontentamento. Ser uma pessoa descontente. Pastor, me faz entender isso um pouco melhor. A pessoa descontente, ela busca os filtros, as cascas, as camadas exteriores e constantemente busca aquilo. Por quê? Porque acha que a vontade de Deus agora para ela não é o suficiente. Ou Deus falhou em algum lugar, ou Deus não está dando conta de alguma coisa. A vontade de Deus não é boa. A vontade de Deus não é perfeita, não é agradável. Então, de alguma maneira, Deus falhou aqui. Então, cabe a mim saber o que é bom, cabe a mim buscar aquilo que me agrada, cabe a mim buscar aquilo que pode tornar a minha vida perfeita. E aí assim, mas nada do que a gente busca, nada do que a gente quer pode tornar a nossa vida contente. Porque contentamento é uma dádiva, um presente espiritual. E aí você começa a buscar aquilo que é o seu próprio bem. Você passa a buscar aquilo que te agrada. Você passa a buscar aquilo que você acha que vai tornar a sua vida perfeita. Porque está te faltando alguma coisa, então só falta aquilo. Então você vai passar a buscar aquilo. E nessa busca, nessa perseguição, nessa cegueira espiritual, você sempre vai expressar, exteriorizar esse descontentamento através das escolhas, através das suas atitudes. Seja através da murmuração. O que será que falta eu fazer para Deus me dar isso? Eu não estou entendendo. Não estou entendendo o que eu preciso fazer para Deus me dar isso. Ou você vai achar que é só responsabilidade de Deus. Não, vou ficar aqui esperando e vamos ver o que Deus faz, porque é Deus que tem que fazer. É Deus que tem que fazer. Não entendendo que às vezes Deus deseja algo que é totalmente diferente para a sua vida. A vontade de Deus é totalmente diferente. Você não busca a vontade de Deus, mas você busca aquilo que te agrada. Até mesmo se algo te agrada, você te satisfaz não buscar aquilo. Se essa é a vontade de Deus, você fica ali, no seu conforto, na sua conveniência.
Vou ficar aqui, porque é Deus que vai fazer. E aí, sempre buscando te satisfazer primeiro, e não buscar contentamento em Deus. Porque se Deus deseja o bem para os seus filhos, não é que a vontade de Deus está ali e cabe a mim buscar. Hoje, agora, todos nós estamos, de uma maneira ou outra, experimentando essa vontade que é boa, perfeita e agradável. E essa vontade, ou ela está nos dirigindo, nos empurrando para a consagração, ou ela está nos trazendo de volta para a consagração. Lembra? Transformem a sua maneira de entender as coisas. Ofereçam as suas vidas como sacrifício vivo. Não é uma questão de autossatisfação, mas é uma questão de satisfazer a Deus. Mas aí a gente passa a se enganar nos filtros, nas cascas, nas camadas, deixando-nos levar pelos nossos desejos fúteis, infantis, e a gente passa a não experimentar contentamento. É por isso que o amor de Deus ele é ligado intimamente com alegria e paz. Existem cristãos que buscam e buscam e buscam, procuram e jamais encontram. Estão sempre agitados. Por quê? Não tem contentamento. Não são contentes. Porque falta, não amor de Deus, porque o amor de Deus já foi derramado sobre nós, mas falta experimentar essa vontade que é boa, agradável e perfeita. De que quando a vontade de Deus ela é presente na nossa vida, não nos falta nada. Porque Deus não deseja algo que... Deus não tem capricho. Não, vou fazer dar 10 voltas. Por quê? Porque eu quero. Eu posso, eu quero. Não. Se Deus faz a gente dar 10 voltas, primeiro é porque Ele quer que a gente se mova. Porque Ele quer que a gente tome uma atitude, se mova. E dê 10 voltas. Mas aquilo é ruim? Não. A vontade de Deus é boa. É puro capricho de Deus? Não. É agradável. É para o nosso bem. E satisfaz a um Deus que é bom, é justo e é perfeito. Se é para dar 10 voltas, é porque as 10 voltas faltam na nossa vida. E cabe então nós, pela fé, dar essas 10 voltas. E é nesse dar essas 10 voltas que a gente experimenta como a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Tem gente que não experimenta o amor de Deus, não é porque falta amor de Deus, mas porque fica lá. Deus quer que dá 10 voltas, mas fica parado lá experimentando. Ah, porque Deus não me ama? Não, Deus te ama, está mostrando para você. Vai e dá 10 voltas, porque é isso que você precisa para a sua vida. Muda a sua maneira de pensar. Abre essa cabeça, abre esse coração, mas fica lá. Não, Deus vai fazer. Deus vai atuar, eu creio. Isso não é fé. Isso é imaturidade. Isso é cegueira espiritual. Mas agora tem outros que por um outro lado acham que Deus está falando agora, calma, confia em mim, ora, busca, vê qual que é a minha vontade. Não, se eu não fazer algo agora, eu vou perder essa oportunidade. Calma, ora mais, é hora de você buscar a Deus, entender a vontade dele. Não, eu vou Deus, eu vou porque eu sei o que é melhor para mim, e vai. Aí depois só dá com a cara na parede, aí não sabe por que as coisas não dão certo, a culpa é Deus. Aí se engana, acha que porque vendeu 2 cabeças de boi, porque ganhou 10 mil na loteria, na raspadinha, acha que Deus está comigo. Está nada, você está se auto-enganando. Você está se deixando levar pelos filtros, pelas cascas, pelo exterior. Cegueira espiritual, imaturidade. Então o que eu e você nós temos que fazer? Hoje, agora, se nós queremos experimentar do amor de Deus através da vontade de Deus, nós temos que olhar para o exemplo de Cristo na cruz. Você lembra quando Jesus, ele
ele foi, antes de ser crucificado, depois da ceia, Jesus foi no Monte das Oliveiras orar, lá no Getsemane. E aí Jesus, ele, de joelhos, ele ora a Deus e fala assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Você quer experimentar do amor de Deus? Você quer chegar e falar assim, ó, eu não quero mais viver sem alegria e sem paz na minha vida. Você quer parar? Dobre os seus joelhos e faz que nem Jesus. Deus, tem tanta coisa que eu quero na minha vida. Tem tanta coisa que eu acho que para mim é o melhor, para mim é bom agora, mas sabe, Deus, o que eu mais quero acima de todas as coisas é experimentar isso que a tua palavra está falando, que o teu amor na minha vida é experimentar dessa tua vontade que é boa, agradável e perfeita, e eu quero. Então, Deus, que seja feita na minha vida a tua vontade e não a minha. Me ensina, me ajuda, me dá forças a negar a minha vontade. Essa minha cabeça dura, me quebranta, Deus. Então hoje, para todos nós, que desejamos desse amor, que queremos viver uma vida contente. Você não quer, às vezes, chegar todos os dias, Deus, eu não quero mais nada, o que eu quero é ser contente. Tem que buscar a Deus. Temos que buscar a Deus. Não vamos nos enganar com os filtros. Não vamos tornar o altar de Deus como se fosse um lugar onde você vem, como se fosse a maquininha da Coca-Cola, você bota uma moeda lá e depois sai a Coca-Cola, achando que Deus, você vem para Deus para buscar algo que você quer, e não é assim. Porque eu e você, nós temos um vazio no nosso coração, produzido pelo pecado, e nesse lugar só existe uma pessoa que encaixa, e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E Ele nos ama. Como um bom Pai, o nosso Deus, Ele quer o melhor, o bem para os seus filhos. E hoje Ele nos chama para experimentar desse desejo, dessa vontade que Ele tem. Por isso, se você hoje precisa, como eu, desse contentamento na sua vida, coloca a sua mão no coração, curva a sua cabeça agora, feche os seus olhos e vamos clamar ao nosso Senhor Jesus. Vamos orar a Deus, pensando na palavra de hoje, para que o Senhor realmente quebrante os nossos corações. Oremos. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos passos, luz para o nosso caminho. Sem a tua palavra, ó Deus, é impossível enxergar a direção da nossa vida e para onde nós estamos andando. Nós desesperadamente precisamos do Senhor e da tua palavra para enxergar a direção da nossa vida. E obrigado a Deus pela tua palavra. Pai, hoje nós queremos pedir perdão por todas as vezes que nós nos deixamos levar, ó Pai, pelos enganos desse mundo, achando que coisas e pessoas poderiam trazer alegria e paz para a nossa vida. Quando nós achamos, ó Deus, que as coisas desse mundo podem produzir contentamento nos nossos corações, podem fazer com que a nossa vida seja mais contente. E não é assim. A tua palavra diz que não é assim. Pai amado, nos perdoa todas as vezes que nós pensamos que o teu amor faltava na nossa vida. Não. Deus, nos perdoa todas as vezes que nós duvidamos do seu amor. Pai amado, perdoa, Deus, todas as vezes que nós achamos que a tua vontade, ela não era boa, não era agradável, não era perfeita. E essa incredulidade do nosso coração fez com que nós reclamássemos, murmurássemos e duvidássemos do teu cuidado.
Nos perdoa, ó Deus, todas as vezes que nós nos deixamos levar, ó Deus, pelas nossas próprias forças, achando que era o nosso eu que iria produzir algo que somente o Senhor pode produzir na nossa vida. Alegria, paz e contentamento. Pai amado, então nós pedimos em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja agora com todo aquele que está cansado e sobrecarregado. Aquele, ó Deus, que por algum motivo tem buscado por muitas vezes experimentar desse contentamento, desse amor, dessa alegria e paz, mas não sabia como. Mas que hoje, através da Tua palavra, ele entende que somente no centro da vontade de Deus é que nós podemos ser felizes, ser contentes. Ó Deus, por isso nós pedimos em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor restaure a vida de todo aquele que está cansado e sobrecarregado. Ó Deus, conserta, repara esse coração quebrantado, ó Deus, pelas muitas dificuldades e tribulações dessa vida. Ó Deus, e faz com que esse coração se volte para o único Deus vivo e verdadeiro. Transforma esse entendimento.